Oi, crianças, tudo bom? Então, vamos dar continuidade à nossa virtude desse mês, que é confiança. E o que é confiança? É você saber que há sempre alguém com quem você pode contar. Sobre pressão. Um personagem da Bíblia que passou por muita pressão foi José, pois mesmo não tendo feito nada de errado, ele foi jogado no poço pelos seus irmãos e foi vendido como escravo. E depois de muitos anos de trabalho como escravo, e um ótimo trabalho, muitas pessoas falaram mentiras sobre ele. E ele foi levado para a prisão. Na prisão, ele ajudou o companheiro de cela, que era o copeiro do faraó. Ele ajudou ele dizendo o significado dos seus sonhos. E pediu que assim que o copeiro fosse solto da prisão e voltasse a trabalhar para o faraó, era para ele ajudar a José a sair da prisão. Mas assim que o copeiro foi liberado, ele esqueceu de José. José ele comandou os prisioneiros, mas ainda assim, ele ainda estava preso, incapaz de sair. Depois de um tempo, o faraó ele começou a ter uns sonhos muito doidos mesmo. E ninguém ao seu redor conseguia interpretar. Até que depois de 2 anos, o copeiro que esqueceu de José lembrou dele. E falou para o faraó que quando ele estava na prisão, José havia interpretado o sonho que ele havia tido. E o faraó ele pediu para que soltassem José e o levasse até ele. Depois que soltaram, José fez a barba, ele botou roupas novas e tal, e foi ao encontro com o faraó. Então o faraó começou a contar os seus sonhos para José. Primeiro, ele sonhou que estava na margem do rio Nilo e que do rio saía 7 vacas gordas e saudáveis. E elas começavam a comer a grama alta que crescia ao lado do rio Nilo. Aí depois surgia mais 7 vacas, só que essas vacas eram magras e feias. Aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas, pois as vacas magras e feias começaram a comer as vacas gordas. Pior que as vacas, mesmo depois de comer as vacas gordas, elas pareciam que ficava cada vez mais feia. E depois o faraó acordou desse sonho. O faraó ele começou a contar sobre o seu outro sonho, onde ele via 7 grãos de trigo bons e cheios crescerem no caule. Mas ele também falou que depois viu outros 7 grãos de trigo fracos e finos. E bem, provavelmente você sabe o que aconteceu. Os 7 grãos de trigo que eram finos e fracos começaram a comer os outros 7 grãos de trigo que eram cheios e bons. Depois que Faraó terminou de contar esses sonhos a José, Deus mostrou a José os significados desses sonhos. Os 2 sonhos que Faraó teve significavam a mesma coisa. As 7 vacas magras e gordas e os 7 caules fortes de trigo significavam que haveria muita comida para todo o Egito. Haveria muita comida para todos. Mas logo depois desses 7 anos, haveria mais 7 anos em que não haveria mais nada de comida e que a fome iria destruir a terra. Esse é o significado das 7 vacas magras e feias e dos 7 grãos de trigo que eram finos e fracos. Na verdade, o faraó gostou muito desse plano. Ouça o que ele disse para José e as pessoas que estavam ao seu redor. O que ele disse está em Gênesis 41, versículo 38 ao 40. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem que está o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. No fim, pessoas de outros países que estavam passando fome ouviram falar sobre os grãos do Egito, e muitos foram comprar esses grãos com José. O Egito era a única terra em que havia muita comida, graças ao que José havia feito. José confiava muito em Deus e sabia que Deus estava com ele durante os tempos difíceis. E graças a José, ele e muitas pessoas sobreviveram aos 7 anos em que não havia comida. E a ideia principal que eu quero deixar para vocês é que, mesmo quando a pressão estiver alta, você pode confiar que Deus está com você. Agora, para encerrar, eu quero orar com vocês. Por favor, eu peço que vocês fechem as mãozinhas, abaixem as cabeças e fechem os olhinhos, ok? Vamos lá. Querido Deus, obrigado por sempre estar com José. Não importa o que ele enfrentasse, sabemos que o Senhor também está sempre conosco. Por favor, nos ajude a saber que o Senhor está conosco quando a pressão está alta. Por favor, nos ajude a recorrer ao Senhor e a lembrar que não importa o que enfrentamos, o Senhor está com a gente. Nós te amamos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. E é isso, criançada. Em breve estamos todo mundo junto. Continue orando para que tudo possa voltar ao normal. E é isso. Fique com Deus e tchau.